Bora lá, pessoal, começar aí nossa questão 1 da semana 3 e 4, ok? Do nosso PET. E a questão diz o seguinte: um eclipse solar pode ser explicado pela participação de três corpos celestes alinhados: um anteparo, uma fonte luminosa e um obstáculo. Aí, isso é uma afirmação? Vem, responda. Letra A. Quais são os três corpos celestes do sistema solar envolvidos em um eclipse solar? Bem, no caso de um eclipse solar, nós vamos ter o seguinte: nós temos o Sol, nós temos a Terra, né? A Terra tem que estar presente, senão a gente não vê nada, a gente está na Terra. E entre o Sol e a Terra aparece a Lua, ok? A Lua ela tem uma órbita aqui, certo? Em torno da Terra, e de vez em quando ela se coloca entre o Sol e a Terra. E isso faz com que a luz do Sol, ok? Chegue de uma maneira aqui onde numa certa região a Lua projeta uma sombra na Terra. Então, considerando que esses são os três objetos envolvidos em um eclipse, seja solar ou lunar, um eclipse visto da Terra envolve somente esses três corpos, ok? Então, nós vamos ter o seguinte: quem vai ser a nossa fonte luminosa? A fonte luminosa, obviamente, é o Sol. O Sol é o cara que vai fazer a luz. Então, a fonte é o Sol. O obstáculo, ele vai ser a Lua. No caso de um eclipse solar, ok? No caso está lá a Lua e aí a Lua não, está o Sol e a Lua entra na frente tampando o Sol, ok? Isso é um eclipse solar. No caso, o obstáculo, quem vai tampar a passagem, quem vai atrapalhar a passagem da luz, que é o obstáculo, é a nossa Lua, ok? E, por fim, o que sobra, né? Como anteparo, é a Terra. É na Terra que é projetada a sombra que a Lua faz devido ao fato de ela entrar na frente do Sol. Com isso, a gente já termina já a nossa letra A. Bem, na letra B, para falar a verdade, eu já adiantei aqui, né? Ele estava perguntando somente quais eram os três corpos na letra A, que é o Sol, a Lua e a Terra. E na letra B, ele pede para que você identifique quem faz o papel de quê. No caso, quem faz o papel de anteparo, a Terra. Quem faz o papel da fonte luminosa, o Sol. E quem faz o papel de obstáculo, a Lua. Tá? Então vamos agora para a letra C. Na letra C é pedido o seguinte: qual a propriedade da luz possibilita que ocorra o eclipse solar e o lunar? Bem, essa propriedade ela pode ser explicada de uma maneira muito simples. Olha só, eu tenho aqui esse apagador e eu tenho esse pincel que fica aqui atrás do apagador, em relação a mim, ok? Eu não consigo ver o pincel. Por que eu não consigo ver o pincel? Porque a luz que esse pincel está refletindo, né? Ela não consegue chegar até os meus olhos, porque aqui tem uma barreira. Agora, se fosse possível a luz contornar essa barreira, aí eu enxergaria o pincel, certo? Mas nesse caso aqui, num caso normal, a gente até consegue fazer uma manipulação e tal, mas não é tão fácil, tá? A luz, ela sempre vai se propagar em linha reta. A luz faz curva? Depende no meio. Como a gente aqui está num meio homogêneo, não. No meio homogêneo, não faz curva. A luz se propaga no espaço e em um meio homogêneo, não faz curva. Quando eu falo um meio homogêneo, eu estou falando assim, na atmosfera próxima aqui da superfície, ok? Então ela não faz curva. Esse é o principal princípio responsável pelo eclipse. O fato da luz só se propagar em linha reta quer dizer que ela tem uma certa limitação para onde ela pode ir e até onde ela chega. É basicamente isso. Se eu tenho aqui a Lua e aqui eu tenho o Sol, a luz que sai do Sol, ok? Aqui nessa região, basicamente não tem luz. Por quê? Porque toda luz que vem aqui na direção da Lua, ela ela serve como um obstáculo, correto? Criando uma sombra nessa região. Agora, se a luz do Sol pudesse fazer isso aqui, aí essa região seria iluminada. Então, o princípio responsável pelo eclipse solar e o eclipse lunar é o princípio de propagação retilínea da luz. Ok? A propagação retilínea da luz que é responsável por
pelo eclipse tanto solar quanto o lunar. Bora lá, letra D. Faça um desenho para representar esquematicamente o eclipse solar, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Bem, isso é bem simples. O eclipse solar ele vai ser dado pelo Sol, Lua, ok? E depois a Terra. É nessa ordem, Sol, Lua e Terra, tá? Esse é o eclipse solar. A Lua, ela fica entre o Sol e a Terra. Por quê? No caso, o Sol, eu vou usar essas letras aqui, ó. Fonte, F, obstáculo e anteparo. F, O e A. No caso, a nossa fonte de luz é o Sol. Em todo eclipse, tá? A fonte de luz é o Sol. Então aqui eu vou colocar F. O nosso obstáculo é a Lua, ok? Vou colocar uma mozinha aqui dentro. E o nosso anteparo, que é onde vai ser projetada a sombra, é a Terra. Opa! Certo? Aí o que nós temos? Do Sol saem os raios solares, correto? Vem aqui vir na direção da Terra. Só que a Lua atrapalha a iluminação da Terra, porque ela está ali como um obstáculo. E justamente a região onde ela está atrapalhando é onde a gente consegue ver onde ocorre uma sombra e nós conseguimos ver o que nós chamamos de eclipse, ok? O eclipse solar. Depende muito também da posição onde você está, certo? Não é porque vai ter um eclipse solar dia 14 de dezembro que todo mundo vai ver. Não, vai depender da hora. Se a gente estiver aqui do outro lado, ó, se for de noite, a gente nunca vai ver um eclipse solar, ok? E esses eventos ocorrem durante um curto período de tempo, são poucos minutos. Então depende muito da hora, da onde você está no planeta, se você está muito para o sul, muito para o norte, se você está ali perto da linha do Equador, ok? Então nem todo mundo consegue contemplar esse tipo de evento, que é o eclipse solar, certo? Vamos para a letra E. Faça um desenho para representar esquematicamente o eclipse lunar parcial, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Bem, no caso do eclipse lunar, as coisas mudam um pouco. Por quê? Quem a gente vai perder a visibilidade, de quem a gente não vai conseguir mais ver, nesse caso, é a Lua, ok? Quando a gente fala que o eclipse é solar, é porque a gente não vai conseguir ver o Sol por alguns minutos. E quando a gente fala que o eclipse é lunar, é que a gente não vai conseguir ver a Lua. Só que no caso do eclipse lunar, existem dois tipos. Existe o total e o parcial. Como é que funciona? Vamos começar com o parcial, que é a letra E. No caso do eclipse lunar parcial, o que nós temos é que a Lua ela vai estar do outro lado, vai estar aqui do lado de cá. E no caso do eclipse lunar, ele ocorre à noite, ok? A gente não vê um eclipse lunar durante o dia, certo? Então vamos lá, a gente vai ter aqui ó, o Sol, tá aqui o nosso Sol, a Terra, ok? E a Lua. Não, vou fazer a Lua agora não. A ideia é a seguinte, a luz do Sol, ela passa aqui, ó, ilumina a Terra, ok? Ela ilumina a Terra. Nessa região aqui, por exemplo, é de dia, aqui é noite, certo? E a Lua, um ponto importante é que a Lua, ela não gira certinho assim em torno da Terra, ela tem uma certa inclinação. Isso quer dizer que a Lua ela não gira assim, bonitinho, em torno da Terra. Ela gira assim, ó, subindo um pouquinho e descendo um pouquinho, subindo um pouquinho e descendo um pouquinho. É por causa dessa inclinação que a gente não tem um eclipse solar todo mês. Porque se ela fosse certinha assim, ó, no plano da rotação da Terra em torno do Sol, a gente ia ter um eclipse lunar todo mês. Agora, por causa dessa inclinação, isso não é mais verdade. Não é sempre que acontece um eclipse solar ou lunar, ok? Então, o que acontece é que a Lua, a rotação da Lua, ela ocorre aqui assim, ó. Vou colocar aqui assim, ó. É meio inclinada em torno da Terra. Se a Lua estiver por aqui, é quando ocorre o eclipse parcial, lunar parcial. Por quê? A Lua ela deveria ser vista, certo? Se ela está aqui para cima, deixa eu apagar aqui. Se ela estiver aqui para cima, é quando nós temos a Lua cheia.
Porque está de noite, aqui nessa região da Terra, a luz do Sol ilumina a Lua e nós conseguimos ver aqui de noite a Lua iluminada. Isso é a Lua cheia. Mas se ela estiver um pouquinho mais para baixo aqui, aí a Terra começa a projetar uma sombra em cima da Lua. E aí, no caso, a Lua cheia começa a ter uma marca ali, que é a Terra entrando na frente da Lua cheia. Tá? Então, no caso da Lua cheia e o eclipse lunar parcial, ok? No caso do parcial, tá aqui a Lua. E aí, parte da sombra da Terra tampa aqui a Lua. Agora vamos à nomeação. Ó. Fonte de luz é o Sol. Nesse caso, quem é o obstáculo para a passagem da luz? É a Terra. A Terra é o obstáculo. Note que inverteu aqui com relação à Lua. E a Lua é o anteparo, que vai receber essa sombra projetada pela Terra. Então, aqui a Lua, que é preto, né? É o anteparo, certo? Vamos fazer logo a letra F. A letra F é a mesma coisa, só que ela pede um eclipse total da Lua. E no eclipse total da Lua, F, nós vamos ter o Sol. Caiu o meu pincel. Nós vamos ter o Sol. Nós vamos ter a Terra. Correto? E nós vamos ter, peguei aqui, nós vamos ter a Lua. O que acontece? Nessa brincadeira da Lua, deixa eu fazer o mesmo esquema aqui, ó. Nessa brincadeira da Lua, descer e subir um pouquinho, ela pode estar eventualmente nessa região aqui. Aí o que vai acontecer? A luz do Sol vai passar pela Terra e em nenhum momento vai pegar na Lua. E embora seja época de lua cheia, a Lua ela desaparece do céu por alguns minutos, tá bom? A Terra continua se movendo, tem o movimento da Lua, isso são poucos minutos, de repente ela volta a aparecer, tá? É como se tivesse a lua cheia, de repente ela aparece uma sombra na lua cheia, eu olho, e a sombra na lua cheia? Muito rápido, a Lua some e logo em seguida a Lua aparece de novo, tá? E aqui seria o nosso eclipse total lunar. Nomeando tudo aqui. Fonte. Esse aqui é o obstáculo, certo? Vou usar o preto mesmo. Obstáculo e o anteparo, que é onde vai estar recebendo, que é o cara que vai receber a sombra. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.